Olá, pessoal do YouTube, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Agora nós vamos falar, né, da nossa parábola. Agora vamos falar sobre como se deve tratar a um irmão culpado. Vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma das duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também eu vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes-á concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Que maravilha, né? Então, Jesus tinha uma pessoa ou mais pessoas, né? E chamar por ele, ele estará ali presente, né? Para emanar suas energias de luz e de amor. Bem, meus irmãos, aqui fala assim, né? Sobre a pessoa rebelde, né? A pessoa que não ouve ninguém, que não aceita. Você fala uma coisa, a pessoa não ouve, então a gente tem que ter três testemunhas mesmo para testemunhar aquela pessoa, porque realmente é complicado, né? Você tá querendo ajudar, orientar, e a pessoa não aceita, não aceita de jeito nenhum. E aqui Jesus fala que, em verdade, vos digo que tudo que ligardes do céu, isso é verdade, que tudo que está ligado na terra está ligado lá em cima, né? E tudo que está desligado aqui, está desligado lá também. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, né? Passamos dessa para outra vida, é tudo desligado. Tudo. Nome, a gente fica totalmente desligado. Então, nós devemos procurar entender, como pessoas mais esclarecidas, entender aquele irmão que está mais rebelde, procurar ajudá-lo, orientá-lo em oração, de preferência. Quando a pessoa está assim, muito arrogante, orgulho, nada melhor que a oração. A oração é tudo, né? Para impelir as pessoas que estão querendo ser acima de Deus, acima de todo mundo. Então, a gente não deve discutir, brigar, falar, ficar querendo introduzir nada na mente daquela pessoa. Orar é a melhor forma de conduzir as coisas. A oração tem poder. E eu digo para vocês, como testemunha viva, a oração tem poder. Oração e oração incessantemente, ela resolve, certo? Hoje eu vou fechar esse assunto agora, né? E vou partir para um assunto muito interessante. Eu achei um livro aqui maravilhoso, que fala sobre o maior homem que já viveu. Então, hoje nós vamos falar sobre este homem maravilhoso. Quem é? Jesus, né? Então, eu vou fechar esse quadro e vou abrir um outro falando no nosso mestre maravilhoso.
certo? Ó, um beijo no coração de vocês, que Jesus ilumine vocês grandiosamente. Gente, não esquece de dar meu like, hein? Não esquece de compartilhar, de dar um dedinho no sininho e fazer um comentário, tá, gente? Eu gosto que comentem, pode comentar, fala alguma coisa, entendeu? Sobre o que eu estou fazendo, se vocês estão gostando, se não estão, o que vocês acham que eu posso melhorar. Falem alguma coisa, por favor, tá? Não fiquem acanhados, não, tá? Pode falar à vontade. Eu adoro que falem. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês, lindos. Olá, pessoal, tô de volta. Tudo bem com vocês, queridos e queridas? Eu estou de volta para nós começarmos a falar do maior homem que já viveu nessa terra. Quem era ele? Quem sabe quem era o maior homem que já viveu nessa terra? Olha, gente, eu quero que vocês comentem cada parte que eu falar deste livro. Eu quero que vocês falem o que vocês acham, o que vocês pensam. Eu vou fazer perguntas e quero as respostas, tá bom? Então, vamos lá. Pode algum homem ser inquestionavelmente chamado de o maior homem que já viveu? Como se mede a grandeza de um homem? Pergunta. Quero as respostas. Por ser gentil, por seu gênio militar, sua força física ou sua capacidade mental? Estamos perguntando, né? Se este homem, ele é por seu gênio militar, sua força física ou a sua capacidade mental. Bom, o historiador H.G. Wells disse que a grandeza de um homem pode ser medida por aquilo que ele deixa para crescer. Ele introduziu uma nova mentalidade com um vigor que perdurou após ele. Wells, embora não afirmasse ser cristão, reconheceu: a julgar por este teste, Jesus ocupa o primeiro lugar. Então, Jesus ocupa o primeiro lugar em tudo. Alexandre o Grande, Carlos Magno, chamado de Magno, mesmo enquanto vivia, e Napoleão Bonaparte foram poderosos governantes. Por sua impressionante presença, eles exerciam grande influência sobre aqueles a quem comandavam. Todavia, relata-se que Napoleão disse: Jesus Cristo tem influenciado comandado seus súditos sem sua presença corporal visível. Quer dizer, Jesus comanda, eles eram tão fiéis a Jesus, esses homens de Napoleão, que eles oravam antes de ir para a guerra. Entendeu? Eles falavam com Jesus e tudo dava certo, né? Por meio de seus dinâmicos ensinamentos e pela maneira que viveu em harmonia com eles, Jesus tem influenciado de forma poderosa a vida de pessoas já por quase 2000 anos, conforme certo escritor expressou apropriadamente. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já se construíram, todos os parlamentos que já se reuniram e todos os reis que já governaram juntos, não influenciaram a vida do homem sobre a terra tão poderosamente como Jesus.
Gente, vocês não reparam não, sabe? Que os cachorros latindo por causa dos gatos que estão aí brigando na rua, aí eles ficam doidos. Um personagem histórico. Eu já fui lá fora, já olhei, não tem nada. Estranhamente, porém, alguns dizem que Jesus nunca existiu e que ele é, na realidade, uma criação de alguns homens do primeiro século. Respondendo a tais céticos, o respeitado historiador Hugh Duran argumentou: seria um milagre ainda mais incrível que apenas em uma geração uns tantos homens simples e rudes, pescadores, muitos deles, inventassem uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus, uma moral tão elevada e uma tão inspiradora ideia da fraternidade humana. Então, eles estão falando o seguinte, que como tem gente que diz que os céticos, né, que Jesus não existia, então ele está perguntando como pode aqueles homens tão humildes pescadores, né, inventar aquela personalidade de Jesus? Claro que não, né? Tem nem cabimento isso. Pergunte-se se poderia uma pessoa que nunca existiu ter influenciado a história humana de modo tão notável? Certo. Então ele está falando sobre que como pode, né, que Jesus dominou o planeta Terra, as pessoas, o coração das pessoas, né? Como pode um homem que não existiu fazer tudo isso, né? Influenciar a história humana de modo tão notável. A obra de referência de The Historian's Story of the World, a história do mundo segundo os historiadores, comentou o resultado histórico das atividades de Jesus. Foi mais momentoso mesmo de um ponto de vista estritamente profano do que os feitos de qualquer outro personagem da história. Uma nova era reconhecida pelas principais civilizações do mundo tem o nascimento dele como ponto de partida. Bom, gente, agora eu vou dar uma paradinha e vou abrir outro bloco, tá? Porque para não ficar muito carregado meu celular, tá bom? Aguardem que eu já estou voltando, é um minutinho, meio minutinho só. Olá, meus queridos, voltei para a gente continuar, né? Vamos lá. Sim, pense nisso. Até os calendários hoje baseiam-se no ano em que supostamente Jesus nasceu. As datas anteriores a este ano são seguidas das iniciais AC, que quer dizer isto, antes de Cristo. Explica The World Book Enciclopédia Mundial do Livro. As datas posteriores a este ano são seguidas das iniciais AD, isto é, Anno Domini, no ano do Nosso Senhor. Os críticos, porém, salientam que tudo o que realmente sabemos sobre Jesus se encontra na Bíblia. Não existem outros registros contemporâneos a respeito dele. Dizem eles, até mesmo H.G. Wells escreveu: os antigos historiadores romanos ignoraram inteiramente a Jesus. Ele não deixou nenhuma marca nos registros históricos do seu campo, mas é isto verdade?
perguntando. Embora sejam escassas as referências a Jesus Cristo da parte de primitivos historiadores seculares, tais referências... Gente, desculpa, tais referências realmente existem. Cornélio Tácito, respeitado historiador romano do primeiro século, escreveu o nome cristão. Deriva-se de Cristo, a quem o procurador Pôncio Pilatos executou no reinado de Tibério, Suetônio e Plínio, o jovem, outros escritores romanos daquela época. Também se referiram a Cristo, além disso, Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, escreveu sobre Tiago, a quem identificou como irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Esse livro é maravilhoso. Assim, The New Encyclopedia Britannica, a nova enciclopédia britânica, conclui estes relatos independentes, provam que nos tempos antigos, nem os oponentes do cristianismo jamais duvidaram da historicidade de Jesus, que foi disputada pela primeira vez em bases inadequadas em fins do século XVIII, durante o século XIX e no início do século XX. Em essência, porém, tudo o que se sabe sobre Jesus foi registrado por seus seguidores do primeiro século. Os registros deles foram preservados nos evangelhos, livros bíblicos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. O que dizem esses relatos sobre a identidade de Jesus? O que dizem esses relatos sobre a identidade de Jesus? Está perguntando. Então, quem era ele realmente? Os associados de Jesus no primeiro século fizeram esta pergunta. Quando viram Jesus miraculosamente acalmar o mar agitado pelo vento com uma censura, eles perguntaram, assombrados, quem é realmente este? Mais tarde, em outra ocasião, Jesus perguntou aos apóstolos, quem dizeis que eu sou? Marcos 4, 41, Mateus 16, 15. Vocês procurem na Bíblia, leiam. Depois vocês comentam comigo lá no comentário. Vamos comentar sobre isso, é muito bom. Se lhe fizessem esta pergunta, como responderia? Era Jesus de fato Deus? Muitos hoje dizem que sim. Todavia, seus associados nunca creram que ele fosse Deus. A resposta do apóstolo Pedro à pergunta de Jesus foi: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente? Mateus 16, 16. Gente, olhem lá na Bíblia, em Mateus 16, 16. Leiam e coloquem lá no caderninho, na agenda de vocês. Jesus nunca alegou ser Deus, mas admitiu que era o prometido Messias, ou Cristo. Ele também disse que era filho de Deus e não Deus. Jesus não disse isso, que era Deus, não. Tem pessoas que confundem as coisas. João 4, 25, 26, 10, 36. Todavia, a Bíblia não diz que Jesus era um homem como outro qualquer. Ele era uma pessoa muito especial,
porque foi criado por Deus antes de todas as outras coisas. Colossenses 1,15. Por incontáveis bilhões de anos antes mesmo do universo físico ser criado, Jesus viveu como pessoa espiritual no céu e usufruiu íntimo companheirismo com seu Pai, Jeová, Deus, o grandioso Criador. Provérbios 8, 22, 27, 31. Daí a uns 2.000 anos, Deus transferiu a vida de seu filho para o ventre de uma mulher, e Jesus veio a ser um filho humano de Deus, nascido de maneira normal por meio de uma mulher, Gálatas 4:4, enquanto se desenvolvia no ventre e durante sua infância. Jesus dependia daqueles que Deus escolhera para seus pais terrestres. Com o tempo, Jesus tornou-se adulto e recobrou plenamente a memória de sua anterior associação com Deus no céu. João 8, 23, 17, 5. Bom, nós já se estendemos bastante hoje. Amanhã nós continuamos, né? Essa jornada desse livro é maravilhoso. Gente, é muito bom. Eu tinha isso guardado. Eu já li, né? Mas estou novamente aqui, né? E é lindo, é maravilhoso, que aqui fala de toda, praticamente, a Bíblia, né? Lá no Novo Testamento. Então, vamos continuar, né? Eu vou falar mais um pouquinho, depois a gente vai encerrar. O que fez dele o maior? O que fez dele o maior? Por ter imitado cuidadosamente o seu Pai Celestial, Jesus foi o maior homem que já viveu. Como filho fiel, Jesus imitou seu Pai com tanta exatidão que pôde dizer a seus seguidores: quem me tem visto também a meu Pai. João 14, 9, 10. Em todas as situações aqui na terra, ele fez exatamente como seu Pai, o Deus Altíssimo, teria feito. Não faço nada de minha própria iniciativa, explicou Jesus, mas assim como o Pai me ensinou, estas coisas eu falo. João 8, 28. Portanto, quando estudamos a vida de Jesus Cristo, estamos, na verdade, obtendo um quadro claro exatamente de como é Deus. Então, Jesus é a semelhança de Deus, né? Porque ele age como Deus, como Pai, né? Assim, embora o apóstolo João tenha reconhecido que nenhum homem jamais, deixa eu ver se não está colado aqui, jamais viu a Deus, ele ainda podia escrever que Deus é amor. João 1,18, 1 João 4,8. João podia fazer isto porque conhecia o amor de Deus por meio do que vira em Jesus, que era o reflexo perfeito do Pai. Jesus era compassivo, bondoso, humilde, acessível. Os fracos e oprimidos sentiam-se à vontade na companhia dele, como ocorria com pessoas de todos os tipos, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, poderosos e até pecadores crassos, só aqueles cujo coração era iníquo e que não gostavam dele. Deveras, Jesus não ensinou seus seguidores apenas a amar
uns aos outros, mas mostrou-lhes como fazer isso. Assim como eu vos amei, disse ele, vós também deveis amar uns aos outros. João 13:34. Conhecer o amor do Cristo, explicou um dos seus apóstolos, ultrapassa o conhecimento. Efésios 3:19. Sim, o amor que Cristo demonstrou supera o conhecimento intelectual acadêmico e compele outros a corresponder a ele. 2 Coríntios 5,14. Assim, o transcendente exemplo de amor de Jesus, em especial, foi o que fez ele o maior homem que já viveu. Seu amor tem tocado o coração de milhões de pessoas através dos séculos e tem influenciado a vida delas para o bem. Todavia, alguns talvez objetem, veja todos os crimes que têm sido cometidos em nome de Cristo, as cruzadas, a Inquisição, as guerras nas quais milhões que afirmam ser cristãos matam uns aos outros em linhas oponentes de batalha. A verdade, porém, é a seguinte: essas pessoas contradizem sua afirmação de ser seguidores de Jesus. Seus ensinos e modo de vida ordenam suas ações. Até um hindu, Mahatma Gandhi, foi induzido a dizer: amo a Cristo, mas desprezo os cristãos, porque não vivem como Cristo vivia. Então, gente, olha só que livro maravilhoso, que fala da verdade mesmo, aberta. Nossa, é lindo esse livro, é espetacular. Vamos continuar amanhã, né? No mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. Estaremos aqui, eu estarei ansiosa para retornar, falar sobre a vida de Jesus. Nossa, maravilhoso esse livro. Meditem sobre isso, meditem, comentem lá nos comentários. Vamos fazer comentários uns com os outros, né? Para a gente chegar a uma conclusão. Tá bom, gente? Então, eu aguardo o comentário de vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus. Que Jesus, Divino Amado Mestre, ilumine vocês. E que amanhã estaremos aqui no mesmo horáriozinho, talvez um pouquinho mais cedo, né? E aí a gente vai falar mais um pouco desse livro maravilhoso sobre aquele homem maravilhoso, né? O maior homem que já viveu, né? Jesus Cristo. Então vamos continuar, porque isso vai engrandecer o nosso espírito, vai nos iluminar mais, vai nos dar mais esclarecimentos. Tá bom, gente? Olha, fiquem com Deus. Uma noite maravilhosa para vocês. Que o Senhor Jesus emane todas as energias de amor e de bênção para vocês. Eu amo vocês. Muito obrigado por tudo. E não se esqueçam de dar o meu like, de comentar, de compartilhar e colocar o dedinho lá no sininho para se inscrever no meu canal. Falou? E vem mais coisas interessantes por aí que, nossa, vem coisa bem profunda, hein? Eu tô com uma pilha de livros maravilhosos aqui que vocês vão ficar espantados. Vocês vão adorar saber de muitas coisas aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muita paz e muito amor. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau.